Aqui é o Brasil. Eu sou o Homem de Ferro. Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês mais uma vez é o professor Vitor Mascarini, ou Vitor Mascarini, Ben 10, Vitão, Vitinho, enfim, como vocês queiram me chamar. E estamos no episódio 2 do nosso novo quadro, o Cinema Sem Crise, um quadro onde a gente vai abordar aí notícias do cinema, das séries, dos streamings. E dessa vez é um tema que eu estava com muita ansiedade, para falar a verdade, para vocês, que é sobre as expectativas sobre o novo filme do Quarteto Fantástico. Primeiros Passos, né? É o nome completo aí do filme. E dessa vez feito pela Marvel. Então é um daqueles filmes, daqueles enredos que a gente esperava tanto que fosse produzido pela Marvel. E está muito perto de acontecer, com menos de um mês aí pra gente conseguir assistir, tá? Antes da gente começar aqui a falar sobre essas expectativas, algumas informações, gente, só pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? Comentar bastante aqui no Spotify ou em outro aplicativo na qual vocês estão ouvindo este episódio, tá? E se quiserem me seguir também, só procurar lá, @Vitor com 2T Mascarini, assim como o meu parceiro de produção, o professor Victor Tâmbalo, @Vic_Night, beleza? Mas todas as nossas redes sociais estarão bem explicadinho, certinho lá na página do História Sem Crise. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, gente, então o Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, né? Ou o nome em inglês The Fantastic Four First Steps, é aí a versão da Marvel, né? Ao todo, a quarta versão cinematográfica do Quarteto Fantástico, da primeira família de heróis da Marvel, só que pela primeira vez feita aí pela produção da Marvel e também do Kevin Feige, o Sr. Boné. Galera, o filme estreia aí dia 24 de julho aqui no Brasil, um dia depois estreia lá nos Estados Unidos, né? Exatamente dia 25 de julho de 2025. E aí, passando aqui algumas informações interessantes, né? O Matt Shakman, que é o diretor do filme, ele deu uma entrevista recente, né? Dizendo que foi muito interessante trabalhar com os 4 atores, né? Até por conta da expectativa de quem seriam os atores que iriam interpretar os 4 membros da família, né? Do Quarteto Fantástico. E falando aí nos atores, gente, os membros do Quarteto Fantástico, né, os atores que interpretarão aí os 4 integrantes, nós temos o glorioso Pedro Pascal, que está aí com seu rosto mais conhecido do que não sei o que, porque o cara interpreta tudo. Ele interpretou o Mandaloriano, ele fez o Joel da série The Last of Us. Recentemente ele havia feito o vilão, que me foge o nome, do filme da Mulher Maravilha 1984. Ele também tinha feito um personagem em Game of Thrones. E agora ele foi escolhido para representar aí o homem mais inteligente do universo da Marvel, o Reed Richards, também conhecido como o Senhor Fantástico, né? Que tem poderes elásticos aí. Beleza? Então Pedro Pascal vindo forte, tá? Muitos nomes foram cogitados aí ao longo dessa escalação, ao longo dos últimos anos, inclusive. Mas o Pedro Pascal, ele assume esse papel e há muita expectativa para o seu rendimento. Gente, para fazer a Sue Storm, né, a Mulher Invisível, a gente tem a excelente atriz Vanessa Kirby, tá? Que, pelo que a gente conseguiu ver nos trailers, parece estar com uma química bem interessante com o Pedro Pascal. E ela vai ser a nossa Mulher Invisível. Aí a gente tem uma escalação muito interessante, ao meu ver, que é o Joseph Quinn, como Johnny Storm, né, o Tocha Humana. E para quem não sabe quem é esse ator Joseph Quinn, ele fez um papel muito interessante em Stranger Things, né, como o Ed, né, que entrou na 4ª temporada assim, e foi muito aclamado. Não vou dizer pela crítica, né, até porque eu não me importo muito com a crítica, mas com a audiência, né, com a gente que está
absorvendo e consumindo essa produção. Então, depois da sua passagem pelo Stranger Things, o Joseph Quinn aí ascendeu bastante em Hollywood. Pessoal, para fechar, mas não menos importante, nós temos Ben Green, o Coisa, interpretado pelo Ebon Moss-Bach, tá? E o Ebon, ele é conhecido por ter feito um papel muito importante na série O Urso, tá? E aí, gente, a gente também tem alguns outros personagens, tá? A gente tem o Ralph Ineson, que tá interpretando aí o Galactus, que eu vou voltar já a falar dele, tá? Que dizem, né? Ao que tudo indica, vai ser o maior vilão do filme. Temos a Julia Garner, né? Que fez uma série fantástica pra mim, que é Ozark. A Julia Garner vai interpretar aqui a surfista prateada, né? E se engana quem acha que é a versão feminina do surfista prateado. Na verdade, ela vai interpretar a Shalabal, que é o par romântico do surfista prateado nas HQs da Marvel. De maneira canônica, ela realmente tem bastante papéis assim nas HQs. A gente vai ter também, gente, a participação do John Malkovich, né? Que ainda há uma suspeita, assim, né? Não há certeza no papel que ele realmente irá fazer, há alguns rumores. Mas, enfim, a gente espera também aí a presença de alguns atores e, quem sabe, né? O Robert Downey Jr. voltando, né? Voltando para o universo da Marvel, mas não como o Tony Stark, mas sim como o Victor Von Doom. Então, pessoal, passado aí, né, o elenco, a direção, a questão da Marvel tá fazendo isso aí, uma coisa importante pra gente salientar é que o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, ele vai inaugurar aí a chamada sexta fase do universo Marvel, que pra mim foi entregue com excelentes mãos pelo filme do Thunderbolts, que eu achei fantástico. Eu sei que a crítica tá se apegando em questão de bilheteria. Claro, né? O filme, para ser um sucesso, precisa dar muito dinheiro para sua produtora, no caso a Marvel / Disney. Mas Thunderbolts teve uma construção de roteiro para mim fantástica. Os atores muito queridos. Meu, literalmente, acredito que o que a DC quis fazer com o Esquadrão Suicida, a Marvel fez assim de maneira excelente com Thunderbolts. E o Thunderbolts, para quem não assistiu, né? Spoiler, pula alguns minutinhos para frente. Na cena pós-crédito de Thunderbolts, que foi muito interessante, a gente vê que eles, né, tão um tempinho, alguns anos mais para frente, e há um alerta da nave do Quarteto Fantástico entrando, pelo que deu a entender, no universo que eles estavam, né? Não era necessariamente na órbita da Terra. E assim, gente, foi bem claro o número 4 na nave, né? Claro, pode ficar um mistério, é a nave do Quarteto Fantástico, mas quem que vai estar lá dentro, né? Mas enfim, e aí uma informação interessantíssima também que foi confirmada depois dessa cena pós-crédito, depois do filme, dos Thunderbolts, foi que quem realizou a gravação dessa cena não foi o diretor de Thunderbolts, e sim os irmãos russos, que estão aí gravando Vingadores Doomsday, né? Que recentemente foi adiado para dezembro de 2026, mas a gente sabe que a gravação está a todo vapor. Então, pessoal, o Quarteto Fantástico, na minha opinião, ele vem numa expectativa altíssima, mas ele vem com um tapete mais pavimentado para o lado positivo, por conta aí do papel que o Thunderbolts teve no cinema, tá? E assim, gente, a gente sabe que o Quarteto Fantástico muito provavelmente, né, vai se confirmar que realmente eles não são do universo 616, que é o universo canônico dos filmes da Marvel, do MCU. Eles estão em outro universo, e é um universo ali que datado nessa terra paralela, né, nesse universo paralelo, em 1960, mas ele tem uma pegada que a gente chama de retrofuturista, né? Isso é muito interessante, a gente pensar que existem vários designers e arquitetos, inclusive o próprio diretor disse que se inspirou bastante em algumas obras do Oscar Niemeyer, né, que é um famoso arquiteto brasileiro, porque essa pegada retrofuturista ele tem realmente essa vertente, né, de você demonstrar a sua visão do futuro em relação à época que você vive. Então a gente pode ver a Nova York toda estilizada,
é bem interessante a gente perceber também os cantos sempre arredondados da sala, da TV. Isso dá, né, é uma característica interessante desse tipo de construção de narrativa que é o retrofuturismo, tá? E aí, gente, assim, recentemente está tendo bastante vazamento. Eu confesso para vocês que eu gosto muito de consumir esse conteúdo, eu acho bem legal essas questões dos spoilers, do vazamento, não por saber o filme em si antes de assistir, mas por, né, acreditar talvez que esse spoiler seja verdade e que se for, né, como seria legal e como isso seria traduzido para a tela. Mas eu não vou comentar muito, né, algumas coisas que eu andei pesquisando por aí, até para não estragar o ânimo de vocês para assistir o filme, tá? Então, pessoal, a gente já sabe que eles estão nessa Terra paralela, a gente sabe que o Galactus vai aparecer. Para quem não sabe, o Galactus, ele é uma espécie de deus, tá? Ele é um ser vivo da natureza. Existem algumas pessoas que afirmam que ele não chega nem a ser uma entidade do mal. Ele é apenas uma entidade da natureza que, para se manter vivo, para se manter forte, ele precisa se alimentar de energia vital de outros planetas, tá? E por algum motivo, o Galactus encontrou ali a Terra vivida nesse mundo retrofuturista, ali onde está o Quarteto Fantástico. E aí, para quem não sabe, a Shalla-Bal, que é a surfista prateada que será interpretada pela Julia Garner, a gente chama essa função, no caso, que a surfista prateada vai cumprir de arautos. Então, o que o Galactus faz? Ao invés dele ir consumindo os planetas de maneira voraz, ele manda os seus arautos, que são uma espécie de hierarquia que ele possui, onde alguns personagens cumprem essa função de ir avisar, ir vistoriar esse próximo alvo de ataque do Galactus, tá? E isso ela vai fazer, a gente conseguiu ver nos trailers, tá? E aí, gente, outra coisa interessantíssima que vai acontecer no filme é a presença do Franklin Richards, tá? Então, gente, quem que é o Franklin Richards? E no último teaser trailer foi confirmada a presença dele. Ele nada mais é do que o filho da Sue Storm e do Reed Richards, considerado um dos personagens, uma das criações mais poderosas do universo Marvel, tá? Realmente eu não estou brincando. Ele é, assim, considerado, cara, praticamente uma entidade, esse moleque. Claro, a gente vai ver ele no filme bebê, né? Provavelmente a gente vai ver todo esse processo de gravidez da Sue até o seu nascimento. Mas algumas fontes dizem que a vinda do Galactus para cá e provavelmente a ida da família do Quarteto Fantástico para o universo 616, que é o universo que a gente conhece do MCU, está condicionada, né, à existência do Franklin Richards, tá? Só precisa entender alguns dos poderes que ele possui, né? Ele possui um enorme poder de manipulação da realidade, além de poderes psíquicos, tá? Então, assim, ele é uma criação extremamente poderosa, né? Filho do homem mais inteligente, né, do universo Marvel, e filho também da Sue, que aí é uma das mulheres mais poderosas, e se engana quem pensa que os poderes dele estão relacionados ao do seu pai. Pelo contrário, esse poder que ele tem, essa força inerente à natureza, deriva muito mais da sua mãe, que é a Sue Storm, que é poderosíssima, tá? E aí, gente, para finalizar esse episódio, eu gostaria de comentar com vocês. Eu falei que eu não ia falar sobre nenhum vazamento, essas coisas. Porém, né, em um dos últimos vazamentos que eu vi vários youtubers comentando, a gente não sabe se é verdade, se de fato aconteceu, mas dizem que o Doutor Destino irá aparecer na cena pós-crédito e que não necessariamente será mostrado o rosto do Robert Downey Jr. Depois do filme, né, terminar, a cena pós-crédito, a Sue estará na sua casa
E quando ela vai pro quarto do Franklin, ela vai ver que tem um cara com uma capa verde segurando uma máscara, a sua máscara, e ele está com o Franklin no colo, tá? Gente, se isso se confirmar, o que pode indicar? Que além do Galactus ter ido atrás do Quarteto Fantástico, mas na verdade da Terra, né? Ali do universo do Quarteto Fantástico desse filme, o Victor Von Doom também descobriu, né, esse poder do neném, do Franklin Richards. E provavelmente ele sabe que controlando esse bebê, de alguma forma, ele pode realizar aquilo que a gente provavelmente vai ver em Vingadores Doomsday. Tá bom? Então assim, gente, mais uma vez, eu sou extremamente fã da Marvel, fã do universo cinematográfico da Marvel. Eu tive a felicidade de poder assistir com meu pai Os Vingadores no cinema, o primeiro. Até o lançamento dos Vingadores eu não dei muita bola pro primeiro Homem de Ferro, Capitão América, mas eu lembro que os primeiros Vingadores eu assisti com meu pai, com meus primos, e foi um evento, e aí depois daquele filme eu quis assistir os outros, e hoje é a franquia do cinema que eu mais sou fã, né? Comecei a estudar as HQs, então assim, realmente a Marvel entrou na minha vida como uma das paixões que eu tenho. É um hobby que eu tenho acompanhar a Marvel, acompanhar as teorias, né? Enfim, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês assistem os demais quadros que a gente tem. Nós temos o Futebol Sem Crise, que sai sempre que possível. Temos também um quadro novo, né? Para dar um spoiler para vocês, um quadro que falará basicamente de anime e cultura oriental. A gente tem também um quadro chamado Modo História, que vai abordar questões relacionadas ao mundo dos games, tá? E mais novidades, entrevistas com outros profissionais que nós estamos preparando. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado por gastar o seu tempo me ouvindo a equipe aqui do História Sem Crise. Procure a gente nas redes sociais, deixe o seu like, compartilhe com seu colega, com a sua família. Enfim, dá aquela fortalecida monstra que a gente está, de maneira massiva, produzindo mais conteúdo para vocês. Beleza, galera? E a história, ela só se constrói assim, criando. Beleza, gente? Tamo junto. Valeu! Eu entendi a referência.